Então, irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre... Eu vou permear em 2 textos aqui, tá? Que Deus tem trazido ao meu coração sobre as crenças, tá bom? Crenças são conceitos que se tornam verdades no decorrer da nossa vida. Nós construímos a nossa vida sobre algumas crenças que temos, né? Sobre alguns conceitos, sobre algumas ideias, sobre algumas percepções, sobre algumas falas e sobre algumas situações. Então, as crenças são conceitos que se tornam verdade ao decorrer da nossa vida. E hoje eu quero falar de crença. Tem crença, irmão, que não nos permite romper. Tem crença que nos mantém no mesmo lugar. Tem algumas crenças que nós temos, amém, que corrigir a nossa vida. E hoje eu quero falar isso, amém, crenças que nos mantêm no mesmo lugar. E nos faz ter uma mentalidade de escassez. Né? A gente muitas vezes não consegue romper porque as nossas crenças estão erradas ou não estão atualizadas. Hoje eu quero falar sobre isso. Né? Nós temos esse conceito, essa definição, amém? Essas verdades que se tornam no decorrer da vida. Nós construímos algumas crenças e são elas os fundamentos que a gente anda. E Deus tem trazido ao meu coração, precisa fazer umas correções nas suas crenças, para que você possa romper em certas áreas da tua vida. Certas áreas da nossa vida a gente não rompe, porque as crenças estão erradas. Então a gente precisa fazer como eu costumo falar para o discipulado, uma reparação de rota muitas vezes. Corrigir e atualizar as nossas crenças. Amém? O interessante do texto, que eu vou conversar com você, 2 textos que eu vou permear, é daquele homem no tanque e de Lázaro. Amém, irmãos? Existem crenças que nos capacitam a superar, porém também existem crenças que a gente se sente incapaz. Então tem crença que nos ajuda a superar e tem crença que faz com que a gente se sinta incapaz. E abra comigo o texto em João capítulo 5. Vamos começar aqui. Aleluia. Deste homem, amém, que foi curado junto ao tanque. João capítulo 5, versículo 5. Vamos lá? Amém? Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Versículo 6. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: querem ser curados? Olha o que diz o 7, irmãos. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Eu acho interessante isso aqui, que Jesus faz uma pergunta para ele, amém, bem objetiva. Você quer ser curado? Aí o que ele faz? Ele quer contar a história para Jesus. É o que a gente faz diversas vezes. O que a gente quer fazer muitas vezes é contar a nossa história para Jesus como se ele não tivesse ciência da nossa história. Jesus fez uma pergunta para ele muito certa, muito correta nesse momento, para ativar algo na vida dele. Mas ele tinha uma crença ali que estava impossibilitando ele de sair daquele lugar. O que ele disse? Ele disse: deixa eu te contar uma história, Jesus, vem para cá. A Bíblia fala, queridos, que Jesus já sabia o estado daquele homem. Jesus já conhece o teu estado. Só que diversas vezes nós contamos uma história, porque o que a gente gosta? De assistência. A gente quer que o Senhor, amém, olhe para mim e para você, amém, com pena. A gente fica lamentando diante de Deus coisas que Jesus já sabe. Porque é interessante no texto que ele não fala há quanto tempo isso sucede. Ele faz uma pergunta, conhecendo que já estava 30 e poucos anos naquele estado, diz para ele: você quer ser curado? Então ele pega uma crença a qual ele vivia a vida toda. Deixa eu te contar uma história, Jesus. Eu vou a vida toda na igreja. Sabe, eu estou todo domingo lá. Eu dou meu oferta, eu dou meu dízimo. Sabe, deixa eu contar minha história para você. Eu estou a vida toda fazendo propósito, eu estou a vida toda orando, jejuando, fazendo isso, fazendo aquilo, Jesus. Mas olha, quando chega a minha hora, eu não consigo. Tem crenças, irmãos, que te mantêm no mesmo lugar, porque você não consegue destravar aquilo que Deus está liberando no teu dia atual. Sabe, a gente tem uma fé espetacular para o futuro. Todo mundo tem uma fé. Que ela funciona muito bem no futuro. Porque a gente tem uma esperança, amém, com paciência, e temos uma convicção que Deus vai fazer. Então a gente tem uma fé depositada completamente no futuro. Daqui um mês, amém, daqui uma semana. E não temos a força da fé hoje. Hoje ela não tem força, mas lá na frente eu acredito que Deus vai fazer. Sabe o que eu quero trazer ao teu coração? É o que o Deus está
e te prometeu, vai fazer lá na frente, quer fazer hoje. Só que as crenças que nós temos vão nos limitando. E isso nos leva a ter uma mentalidade de escassez. Existe uma mentalidade de escassez que se fortalece a partir das crenças construídas ao decorrer da vida. Existe uma mentalidade de escassez, queridos, que se fortalece de crenças construídas, amém, ao decorrer da vida. Então, hoje, irmãos, vamos ajustar as nossas crenças para ativar, amém, e para enfrentar os desafios. Porque quando Ele dar uma ordem a mim e você, nós não vamos tentar contar uma história para Jesus. Vamos ouvir a sua voz e obedecer. Nós temos uma dificuldade muito grande, uma coisa que eu tenho falado diversas vezes, como é difícil lidar com o silêncio de Deus. Porque quando a gente se depara com o silêncio de Deus, é porque nós precisamos restaurar nosso escudo espiritual. Diversas vezes, quando Deus não fala, a gente tem uma probabilidade de dizer que o silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando, amém? Não é assim? Vai amenizando um pouco a culpa que carregamos. A gente diz, se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Nem todo o silêncio de Deus é um trabalho que Ele está fazendo. Às vezes o silêncio de Deus é porque nós não estamos mais ouvindo. Nós temos essa inclinação de justificar a nós. Por quê? Porque não requer posicionamento nosso. E Deus trouxe ao meu coração, nem todo o silêncio, amém, é porque eu estou trabalhando ao teu favor. Existem alguns silêncios que estão acontecendo porque você precisa restaurar escudo espiritual, porque Ele está falando. Ele está falando. Ele não deixa de falar. E a gente acha que Ele precisa usar alguém para liberar uma palavra. Não, todos os dias. A palavra do Senhor é uma profecia revelada ao meu e ao teu coração. Amém? Esse manual a qual nós temos, que fica na cabeceira da cama, ou do lado da televisão, e que é lembrado, amém, de pegar no domingo e ter trazido na igreja. Todos os dias tem uma palavra para mim e para você. Uma palavra especial para o dia, né? Só que sempre, quando a gente vai em busca de uma palavra, é porque estamos em falta de alguma coisa. Mas alguém faz isso? Olha, que incrível, só eu. Mas alguém faz isso? Nós todos, porque quando nos falta, precisamos. E aí a gente vai a um Deus todo misericordioso, todo paciente, diz, Deus, me ajuda. Porque se o Senhor me ajudar, eu te prometo que eu vou fazer isso, eu vou te fazer aquilo. Não é assim? A gente começa a dialogar com o Senhor, a verbalizar, a fazer tantas promessas, muitas vezes movido por um coração emocionado, fora de estruturas fundamentadas na palavra, porque temos medo, porque temos falta. É a falta, diversas vezes, que nos aproxima de Deus. Sabe, temos um conceito de crença que faz a gente permanecer no mesmo lugar. E hoje eu preciso que você venha entender que nós precisamos ajustar as nossas crenças antes de enfrentar os nossos desafios. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos nós, preste atenção, todos nós que vamos até Jesus recebemos a mesma palavra. Todos nós que chegamos até Cristo, que vamos até Ele, recebemos a mesma palavra. Tudo é possível para aquele que crê. Por que tem certas pessoas que conseguem desfrutar e certas pessoas não conseguem desfrutar? Se a mesma palavra é dirigida a todos que vão até Jesus. Por quê? Por que para alguns funciona, para outros não funciona? Porque a gente precisa fazer um reajuste de nossas crenças. É porque nós precisamos acreditar, porque todos receberam a mesma palavra. Mas que crédito eu dou a essa palavra? Que tipo de impulso que eu tenho sobre a palavra a qual eu recebi? Como eu me movo com essa palavra? Às vezes a gente está preso a essas crenças que nos impedem de crescer e faz a gente ter uma mentalidade de escassez que a gente não consegue romper. Amém? Achamos que tudo que Deus tem é para frente, não para o agora. E aí a gente vai só sobrevivendo e esquece de viver. Por quê? Porque arrancamos da nossa vida princípios e valores que estão nas Escrituras. A Bíblia diz que antes dos teus dias existir, o Senhor já te deu todos eles por escrito, irmão. Quando você se depara com esse texto, você não quer mergulhar numa palavra para saber o seu respeito? Pare e pensa. Antes dos teus dias existir, o que está sobre você já está escrito. Então eu preciso saber quem eu sou. Vou da Bíblia, porque antes da minha existência,
que eu disse, eu era uma substância sem forma, já está dizendo quem eu era, quem eu devo ser e quem eu vou me tornar. Está a um palmo da nossa frente, talvez até no aparelho, mas nós fugimos disso. Por quê? Porque temos a igreja muitas vezes com esse pensamento: eu preciso de assistência, porque mudança vai me causar uma mutação, mudança me causa uma transformação, uma conversão. Diversas vezes olhamos para Cristo para que Ele vai só nos dar assistência, porque somos muitas vezes apegados com coisas e não queremos deixar as coisas por causa das nossas crenças, irmão. Esse homem olha bem para Jesus e quer contar história para Jesus. Irmãos, por favor, não é ignorância, mas por que você quer contar uma história que ele já sabe? Tua história não vai, amém, produzir recurso para você. Não adianta. Ele já conhece a tua história. Ele quer que você viva a história que ele escreveu para você. Só que nós muitas vezes somos sequestrados deste lugar, porque temos as nossas crenças, amém, em lugares errados, crenças que nos limitam a realmente desenvolver e romper, a desbloquear algo na nossa vida. Esse cara não precisava dizer. Jesus, a Bíblia diz que Jesus já sabia. É o fato, Jesus já sabe, irmãos. Não adianta você dizer para Deus: Deus, eu sei que eu sou ignorante, eu sei que eu sou orgulhoso. Ele sabe que você é. Ele disse assim: eu só te dei a minha palavra, viva com ela. Amém? Pega esta palavra, amém, rumine ela e faça que ela cause mudança em você. Transforme a sua vida. Deus já liberou essa palavra sobre o meu e o teu coração. Então todos nós já recebemos a mesma palavra. Tudo é possível para aquele que crê. Como que a gente se deleita nisso? Como que a gente dá crédito nisso? De que forma, irmãos? Como que a gente se movimenta? A fé futura não está errada, ela só está desatualizada. Eu tenho uma fé espetacular, porque eu sei que aquilo que Deus prometeu na minha vida vai se cumprir. Então a fé futura ela não está errada, ela está desatualizada. Porque a gente vem para cá já crendo que lá na frente vai se cumprir todas as promessas de Deus. Mas o Deus também que prometeu para o futuro, que fez o passado, é o Deus do presente, irmãos. Ele é o Deus do presente. Uma esperança do futuro às vezes se torna uma luz que não conseguimos iluminar o presente. Uma esperança do futuro às vezes se torna uma luz que a gente não consegue iluminar o presente. Temos tanta expectativa daqui 30 dias, daqui uma semana, que esquecemos que hoje Ele está presente. Sabe, a gente está quase se achando aquele texto: o Senhor estava aqui e eu não sabia. O Senhor estava aqui e eu não tinha esse entendimento. Nós precisamos corrigir isso na nossa vida em nome de Jesus. Muitas vezes, escute, muitas vezes ficamos escravos do passado e do futuro. Esquecemos que Jesus é o presente. Jesus, Ele é. Amém? Abra comigo João, capítulo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Amém? Exalte Ele. João capítulo 11. Bem conhecido aqui, que eles também falam sobre a morte de Lázaro. E esse texto aqui, eu quero permear só em alguns versículos aqui. Nós já conhecemos a história. Então Jesus ele não vai àquele lugar, por quê? Porque ele estava esperando completar os 4 dias. Tá? Deixa eu falar uma coisa que era costume, às vezes eles enterravam as pessoas, e eles tinham que ir lá depois do segundo, terceiro dia para ver se aquela pessoa não estava viva, né? Porque eles não estavam tão avançados como hoje estão avançados. Então era comum isso aí. Às vezes eles podiam enterrar alguém, ou botar alguém no sepulcro, quem estava lá estava vivo, fulano. Então Jesus espera aquele tempo. Interessante que o luto para os judeus durava 7 dias. Preste atenção, 7 dias. Amém? Quem estava em luto? Os judeus vinham para a casa dessa pessoa que estava em luto, então as pessoas sentavam no local. O que estava em luto costumava sentar num banco mais abaixo ou sentava no chão. Então era fácil de entender quem estava em luto. A Bíblia diz que Jesus, amém, antes de chegar àquele lugar,
Amém? Antes de chegar, a Bíblia fala que Marta, ela vai de encontro. Essa pessoa ficava em luto e ela não saía de casa. Se ela saísse, ela ia só para o sepulcro. Ela não ia sair de casa durante 7 dias. Mas se ela saísse, era só para o sepulcro. Não era costume. Mas a Bíblia diz, amém, que quando Jesus vai a esse lugar, amém, essa mulher vai de encontro a ele. Quando ela vai de encontro a ele, ela tem uma frase que todos nós falamos: Senhor, se o Senhor tivesse colocado a mão, isso não teria acontecido. Você conhece a história? Diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria, amém? Lázaro, seu grande amigo, não teria morrido. A gente costuma dizer isso: Senhor, se o Senhor tivesse feito aquele dia que eu te pedi. Sabe? Aquelas crenças que só funcionam lá na frente, não funciona agora. Aquela fé que ela é, amém, forçada a acreditar lá, não hoje. Então ela se lamenta. E o interessante é que Jesus, amém, ao que ele encontra, versículo 24. Versículo 23, 11 e 23. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou. Ele está dizendo: eu sou agora. Escute: eu sou agora a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo: eu sou o presente. Eu não sou o que você está colocando na expectativa lá na frente. Então esta mulher, ela disse: não, Deus, eu estou ciente disso. Eu tenho uma crença que naquele grande dia ele vai ressuscitar. Jesus, queridos, ele muda o cenário. Ele está dizendo: sabe essa fé que você tem que estar funcionando lá na frente? Que tem toda a esperança voltada só para aquele mês? É hoje. É hoje. Ele está dizendo: eu sou hoje na tua vida. Eu sou o presente. Amém? Como eu disse um tempo atrás, a fé, amém, é a frequência onde estamos. A fé, ela é. A fé não foi. A fé não será, ela é. Então, as tuas movimentações até esse lugar, amém, é por meio de fé. Então, a fé, ela é produzida, ou a fé, ela se manifesta no lugar onde você está. Nós oramos diversas vezes assim: Deus, daqui uma semana, Senhor, te coloca esta causa, faz. A gente não é ousado o suficiente para pegar aquela fé que temos no futuro e trazer para o presente e dizer: Deus, o Senhor pode fazer agora, porque nada é impossível para ti. Por que nós não somos ousados a fazer isso? Interessante que esta mulher, ela tem uma crença que faz ela permanecer no mesmo lugar. Mas aonde Jesus está, o cenário muda, irmão. Aonde Jesus está, o cenário muda. Sabe qual é a nossa dificuldade? Que a gente não tem que ele está. A gente diz aonde ele está. Sabe, a nossa mentalidade é tão pequena, porque a gente diz assim: Jesus não estava lá. Quem é você para dizer que Jesus não está? Ele precisa de 2 ou 3, ele não precisa de todo mundo, irmão. Não, para alguns o culto é maravilhoso, para outros é só mais um culto. Mas ele é. Por isso que eu estou dizendo, Jefferson, várias vezes que a gente tem que dizer: Jesus, tu estava lá e eu não sabia. Agora eu sei, Deus, que você é. Então, muitas das vezes a gente fica escravo do passado e do futuro, esquecendo que Jesus quer mexer no presente. Aonde Jesus está, o cenário muda, irmão. Aonde ele vem, o cenário muda. Chega naquele cenário, amém, de luto e de choro, de lágrimas. Jesus diz: eu estou aqui, eu sou. Você está entendendo? A gente tem uma fé extraordinária lá para frente. A gente tem uma fé, Júlio, extraordinária. Porque daqui um mês a conta vai ficar boa. Daqui um ano você vai ver. Não, irmão, é hoje. É hoje. Você vai trazer de novo e centralizar a tua fé no hoje. É hoje, Senhor. Um tempo atrás eu passei aqui, orei aqui, me derramei diante de Deus e disse: Deus, reconheço que sou falho, que sou pecador, cuide do meu coração. Ao sair daqui, eu vejo novamente ali, antes de sair da porta, Deus disse: eu cuido daqueles que zelam pela minha palavra. Nós até damos crédito à palavra de Deus, mas quando nos convém. A gente até dá crédito na palavra de Deus, mas nós não mudamos algumas paixões que temos. A gente até crê na palavra de Deus, mas tem algumas crenças que nos permitem ter mentalidade de escassez. A gente não rompe. A gente não consegue romper, irmãos. Eu já falei para você, amém? O que acaba comigo e com você diversas vezes, mano, é porque nós estamos descentralizados. A gente não centraliza a nossa vida. Porque a palavra, ela te pede postura, amém? A palavra te pede postura, irmão. Não é o pastor, a palavra te pede postura.
né? Você deve ser, amém, um imitador de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: as suas experiências se tornam palavras, suas palavras se tornam ações, suas ações se tornam hábitos, seus hábitos se tornam a sua imagem se torna o teu destino. Vou repetir, amém? As suas experiências, amém, se tornam palavras, as suas palavras se tornam ações, as suas ações se tornam hábito, os seus hábitos se tornam a sua imagem e a sua imagem se torna o seu destino. Você é aquilo que você crê. Não tem. E eu falei esses dias, eu liberei isso, irmãos. Aquilo que você alimenta é aquilo que é mais forte que você. Ponto. É o que você alimenta. Amém? Ele já nos deu um padrão, e o padrão, queridos, não está fora da Bíblia, está dentro. Paulo também é ousado em dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós já temos um padrão e modelo para imitar. Mas tem tanta gente na internet tão legal, pastor. Pastor, tem tanta gente na internet que para mim serve como padrão. Claro, porque esse padrão aqui, amém, nos ensina a abandonar o eu, a esmagar o ego, a pegar a bacia e lavar os pés dos outros, a ter mansidão, paciência, amor ao próximo. Esse padrão aqui nos ensina a nos livrar da ofensa, a não nos esconder, mas expor a luz e dizendo: Deus, eu sou falho. Esse padrão nos eleva, porque ele diz assim, como Davi me ensina a ter um coração puro, um espírito pronto para obedecer. Aí cai toda a estrutura, amém? Cai tudo por terra, irmão, porque temos uma imagem centrada de um ser perfeito. E a gente diz: cara, como que alguém, amém, sem erguer uma arma, amém, fez todo esse movimento, ativou 12 homens e essa palavra chegou até nós, pregando a sua verdade? O reino de Deus está dentro de nós. Amém. Aonde ele chegava, o cenário mudava, irmãos. As coisas aconteciam. Por que eu não vou querer imitar esse cara? Por que eu não vou olhar para esse padrão, amém, de exemplo, e não vou dizer: quer saber, eu preciso ter uma semelhança como ele. Eu preciso ser como ele. Eu preciso imitar a sua conduta, o seu comportamento, porque aonde ele vai, o cenário muda. Então o cenário de luta começou a mudar. A crença que esta mulher tinha, amém, fazia que ela permanecesse no mesmo lugar, e ela não estava errada. Ela dizia assim: eu sei, e é umas coisas que a gente diz: eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor e que obedecem a sua palavra. Eu tenho uma esperança, uma expectativa que lá na frente Deus vai fazer. Deus está dizendo: eu posso fazer hoje, porque eu sou na tua vida. Amém. Eu posso fazer hoje. Sabe, irmãos, então vamos nos centralizar novamente. Vamos reajustar, amém? Essa fé que está no futuro, que tem uma esperança espetacular, vamos trazer para hoje. Para hoje à noite, quando você chegar em casa, aquele costume que você tem de orar antes de dormir, aquela manhã que você sai sem falar com Deus, né? Não sai não, você fala com Deus todo dia. Vamos trazer hoje para isso. Deus é uma fé que funciona hoje. Deus, ele tem o poder de fazer o agora. A nossa crença está daqui um mês. A nossa crença está daqui um ano. A gente gosta de mastigar essas coisas e só pedir: Deus, só agora me dá assistência. Eu não quero mudar. Deus quer fazer hoje, porque existe um poder do agora, irmão. Amém. Existe um poder do agora. Deus disse: Israel, como você tem uma expectativa tão grande no que eu vou fazer daqui uns dias, se o mesmo Deus que prometeu que vai fazer daqui uns dias para você, pode fazer hoje. Sabe, é quando a gente vem para cá, queridos, amém, entendendo que a minha fé não é algo que está depositada no futuro, é algo que está sendo ativada hoje. Eu me movimento em fé. Então Deus quer fazer hoje. Então, em nome de Jesus, eu quero também que caia por terra essas crenças erradas que fazem a gente permanecer no mesmo lugar e ter uma mentalidade de escassez. Porque o que Deus tem que fazer, irmãos, é hoje, irmãos. É hoje. Nós temos uma oportunidade, amém, de dizer: Deus, eu quero que o Senhor destrave hoje o meu destino. Eu quero que o Senhor venha agir hoje na minha vida. Eu creio que naquele dia o Senhor vai fazer, mas hoje a sua força continua a mesma.
Hoje, Senhor, o Senhor pode agir na minha vida, eu creio nisso, irmãos. Eu quero me impulsionar você, eu quero incentivar você, amém, que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Amém. Sabe por quê, irmãos? Por que nós gostamos de contar as nossas histórias, nossas labutas, lamentando? Se o mesmo Deus, amém, a qual nos criaste, conhece toda a nossa história. Por quê? Parece que a gente ama contar derrota. Viu o que no já falei para você? Vai conversar com alguém que fala de uma dor, nunca vou me esquecer, cara. Se tu lembra aí, um xoxô, lembra do xoxô? Olha o que legal, xoxô. Aí uma vez eu falei para ele assim, cara, eu tô com dor de cabeça, e ele sabe aquela pessoa que tu conta para ele que tem uma dor, ele tem uma dor maior que a tua? Quem já ficou perto de gente assim? Tu conta uma história triste, olha, tu conta uma história triste, vai lá alguém conta uma pior, parece que ele tem que vencer na tristeza. Já viu gente assim? Não, tu nem sabe o que eu passei, a minha história é derrotar. Aí uma vez eu trabalhando, eu disse, cara, eu tô com uma dor de cabeça. Ele disse, cara, eu tô com dor de cabeça, dor de barriga, dor de ouvido, dor de garganta. Ele estava pior que eu. A pessoa que gosta de estar pior que você, né? É aquela vítima, né? Eu sou um cara que sofre. Eu sou um cara sofrido. Sempre tem. Por que a gente tem uma ousadia de lamentar? Como a gente tem força para se fazer de vítima? Lembra que eu falei? Isso eu falei, irmãos. Quem não assume os seus erros é caçador de culpados. Quem não assume o erro é caçador de culpado. Eu preciso culpar alguém porque eu não quero assumir os meus erros, minhas falhas. Cara, eu não te perguntei se tu está com 38 anos nesse estado, porque eu já conheço você. Eu quero saber se você quer sair desse lugar. Eu não perguntei, amém, se as pessoas não te ajudam. Eu quero saber se a palavra que eu estou liberando para você tem fé para te ativar hoje nesse lugar. Eu não estou aqui para te ouvir os teus lamentos, as tuas labutas. Eu quero saber se hoje você está acreditando no que eu estou falando para você. Amém. A Bíblia diz que Jesus disse assim, cara. O texto fala, é interessante, ele disse, cara, pega a tua marca, levanta e anda, para de se lamentar. Amém? Aquelas águas eram uma possibilidade, né? A agitação daquelas águas era uma possibilidade. Jesus não é só possibilidade, como também a nossa realidade. Amém, queridos? Não é um Deus que só nos prometeu, é um Deus que quer fazer agora na minha e na tua vida. Deus vai arrancar em nome de Jesus essas crenças que nos mantêm no mesmo lugar. E essa fé esperançosa que só está no futuro, para hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém.